Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal que está se transformando hoje, inclusive com este vídeo mesmo. Hoje, gente, eu vim aqui anunciar para vocês que o canal Psique, que eu tanto amo e que já teve diversos vídeos aqui que vieram até vocês através do Psique, ele está se transformando em algo diferente, em algo que eu estou construindo aqui para vocês há muito tempo. Então hoje, gente, o canal Psique se torna o canal Sexplore. Sexplore é uma marca voltada para sexual wellness, que foi inclusive lançada este ano por mim, que prega muito a inclusão, o acolhimento e a liberdade que todos nós merecemos sentir ao explorar, ao falar sobre sexualidade, ao falar sobre bem-estar sexual e ao cultivar isso na nossa vida diária. Então eu queria começar esse primeiro vídeo aqui, retornando os vídeos do canal inclusive, porque eu sei que eu fiquei um tempo off, mas agora eu quero voltar aqui para trazer cada vez mais conteúdo transformador na vida de vocês. Então aqui com o canal da Sexplore, junto com o objetivo do Psique, isso aqui não vai mudar, gente. O objetivo continua sendo trazer informação valorosa para vocês conseguirem ter mais qualidade de vida nas relações sexuais de vocês, na satisfação, nos níveis de prazer, nos níveis de intimidade, de conexão e de amor próprio também, né? Porque amor próprio, com certeza, né? O nosso nível, nossa autoestima, nosso amor próprio também vai influenciar a nossa vida sexual. Então, vocês podem esperar conteúdos por aqui voltados para intimidade, relacionamentos, sexualidade, produtinhos, review de produto, porque a Sexplore também é uma loja virtual, gente. É uma loja virtual que prega sexual wellness. Então, todos os produtinhos que estão lá dentro foram selecionados e aprovados por mim para realmente cultivar o teu nível de bem-estar sexual, para te praticar o autocuidado sexual de uma nova forma também e conseguir explorar o teu prazer sozinha, sozinho, acompanhada ou não, de uma nova forma. Hoje eu queria iniciar, inclusive, esse retorno desse canal com um vídeo falando sobre alguns dos maiores mitos não óbvios em relação à sexualidade. Então, antes disso, antes de eu começar o vídeo, eu só queria pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, caso tu ainda não seja inscrito aqui no Sexplore agora. Então, se inscreve aqui no canal, porque vai ter conteúdos novos a partir de hoje, semanalmente, onde eu vou estar explorando com vocês o universo da intimidade, sexualidade. Então, se tu gosta desses conteúdos e gostaria de ter acesso a eles, já se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo para mim saber que tu curtiu também o tema, o assunto do vídeo, para fazer mais conteúdos como esse por aqui também. Então, primeiro mito sexual não óbvio que eu vim desmistificar aqui com vocês. O sexo não é um destino. E a gente tem esse conceito muito errado como sociedade, que o sexo é um objetivo a ser alcançado, é uma performance a ser alcançada, é uma posição X que vai me tornar melhor performance sexual, né? Que vai melhorar a minha performance. A verdade, gente, é que o sexo é muito mais uma jornada do que um destino. O sexo, ele tá na caminhada e não no destino final. Eu sei que a gente escuta isso em diversas outras questões, né, em diversas outras áreas da nossa vida, mas o sexo não é diferente, gente. O sexo é sim uma jornada. Por quê? Quando a gente foca no objetivo final, seja orgasmo, seja agradar outra pessoa, seja simplesmente terminar o sexo, porque infelizmente a gente sabe que ainda existem, principalmente mulheres que o objetivo final é esse, né? Não é nem chegar ao orgasmo, é simplesmente que termine. Quando a gente já vai iniciar o ato dessa forma, a gente não vai conseguir se conectar com toda a jornada prazerosa que o sexo pode nos proporcionar. Então o sexo é muito mais uma jornada que está presente desde as preliminares, dos beijos, né, da nossa excitação sendo acumulada ao longo daquela experiência, do que simplesmente um objetivo ou uma performance a ser alcançada. E quando a gente pensa dessa forma, nossos níveis de ansiedade vão o quê? Lá pro alto. E a verdade é que a gente não fala sobre isso,
mas o nosso nível de ansiedade, ele inibe também a nossa resposta sexual. Quanto mais ansiosos nós estamos durante um encontro sexual, menos a gente vai estar aberto para receber os estímulos prazerosos daquele momento, porque até o nosso cérebro nem consegue relacionar uma coisa com a outra, gente. Ansiedade barra o prazer. Ansiedade nos desconecta do nosso corpo, nos conecta com a nossa mente, com os nossos pensamentos de o que vai acontecer depois? Eu preciso ir no mercado comprar tal e tal e tal coisa. O meu corpo não tá legal nessa posição. Será que ele tá gostando de mim assim? Será que ela tá gostando dessa posição? Será que ele tá me achando gostosa? Será que ela tá me achando gostoso? Será que meu pé é grande o suficiente? Sabe? Esse tipo de pensamento, gente, mostra como a gente internalizou a mensagem de que sexo é um destino, é algo a ser alcançado, é uma performance a ser alcançada. Mas a verdade, o maior segredo é que o sexo é uma jornada. Então é importante que a gente foque e se concentre em cada passinho dessa jornada enquanto ela for acontecendo. Segundo mito sexual, que o desejo sexual deve ser espontâneo, então deve surgir absolutamente do nada, e isso é algo natural. E se isso não acontecer, tem algo de errado contigo. Mito, gente. Isso é um dos maiores mitos em relação à sexualidade, que acaba, inclusive, com a sexualidade feminina, porque acaba com o prazer feminino, na verdade. Porque nosso desejo sexual, ele é muito mais responsivo como mulheres. Isso já é comprovado por pesquisas, inclusive. Existem homens também que têm o desejo sexual responsivo e que passam uma vida inteira se sentindo defeituosos por isso. Mas a verdade é que é super normal. Existem dois tipos de desejo sexual. O desejo sexual espontâneo, que é aquele desejo que a gente conhece, que surge do nada e sem nenhum gatilho. Então a pessoa tá aqui, de repente, sexo, já fiquei com vontade. Isso é extremamente raro e é muito mais comum em homens. E a gente acredita, né, dentro da sexologia, até por conta da nossa cultura, né, de questões sociais, culturais, históricas, que influenciam também essa naturalidade, também essa pressão que o homem sofre para desejar sexo o tempo inteiro e para estar pronto para o sexo o tempo inteiro, né? Isso é um outro mito, inclusive, que a gente vai estar desmistificando aqui. Terceiro mito, que o homem sempre deve estar pronto para o sexo. Mentira, gente. O homem não deve estar pronto para o sexo sempre, não. Isso se relaciona também, né, com o nosso desejo espontâneo e desejo responsivo. Desejo espontâneo, já falei para vocês, que surge do nada, e desejo responsivo é o desejo que surge em resposta a algo. Então, algo precisa acontecer, seja um gatilho externo a mim, né, seja um ambiente que eu consiga nutrir o meu desejo, é um contexto sexual que vai nutrir o meu desejo e que vai nutrir também o meu desejo responsivo, porque ele vai ser em resposta a algo que aconteceu na minha vida e que vai estar surgindo, né, em resposta aqui de desejo sexual. Então, o desejo responsivo é extremamente comum, gente. A gente precisa entender também quais são os nossos gatilhos sexuais. O que no nosso contexto sexual é excitante para nós. Pode ser falar sobre sexo, pode ser mandar mensagens provocantes durante o dia, pode ser falar abertamente sobre os teus desejos, tuas fantasias sexuais com o teu parceiro, parceira, trazer isso na relação de vocês. Se tu não tá em nenhum relacionamento, tu também pode, inclusive, e deve cultivar o teu desejo responsivo ao consumir conteúdos que são excitantes para ti, ao ler um livro erótico, a escutar áudios que te excitem, escutar músicas, criar uma playlist sexual, uma playlist para um momento mais íntimo. Isso também pode ser algo super excitante que também vai nutrir o teu desejo responsivo. E já quebra de cara com esse mito que é muito propagado até hoje por aí, que o desejo sexual deve ser espontâneo e que o homem sempre deve estar pronto para o sexo. E isso é algo, né, voltando agora para o terceiro mito sexual, que o homem sempre deve estar pronto para o sexo. O homem não deve estar pronto para o sexo sempre, gente. Essa pressão que a gente tem socialmente, que a gente coloca em cima do homem, para ele sempre estar ereto, por exemplo, torna o homem uma máquina de sexo, né? Que ele sempre deve estar pronto e que se ele não estar pronto, isso significa uma falta de desejo de alguma forma pela outra pessoa.
Isso é um mito, aumenta muito a ansiedade, aumenta muito a pressão que o homem sente também no momento íntimo, no momento do sexo, né, de entrega, de conexão. E isso só vai afastar cada vez mais este homem do próprio prazer e a mulher se continuar pensando dessa forma, né? Porque daí a gente vai estar medindo todo o desejo daquela pessoa pela ereção dela. E a verdade é que existem muitos fatores, né, que podem estar influenciando também na ereção de um homem e também na lubrificação de uma mulher. Então, não tem fundamento nenhum esse mito, por mais que muitas pessoas continuem propagando ele por aí. Quarto mito sexual: que o sexo deve ser algo natural e uma habilidade que não precisamos falar sobre, que amantes incríveis simplesmente nascem dessa forma. Isso é algo que a gente não fala tanto socialmente, mas é uma crença popular, que a gente acredita que não devemos falar sobre sexo e que um amante maravilhoso, né, uma pessoa que é boa de cama, é uma pessoa que simplesmente nasceu com esse dom. Ou transou com muitas pessoas, né, e adquiriu esse dom. A verdade, gente, é que o sexo, ele é como se fosse uma meditação, de uma certa forma. Por quê? A gente precisa se concentrar naquela questão da jornada que eu falei, primeiro mito, vamos voltar lembrando disso, em cada estímulo que está acontecendo ao longo dessa jornada. Quanto mais conexão a gente tiver com esses estímulos, quanto mais presente a gente estiver para receber também esses estímulos, mais prazeroso vai ser. Por isso que eu também trago muito mindfulness, que para quem não conhece esse conceito, eu tenho até um vídeo aqui no canal com a Marcela, que eu falo mais sobre esse assunto, eu vou deixar em algum lugar aqui em cima no vídeo para vocês conseguirem acessar, que explica um pouquinho o conceito de mindfulness e como que mindfulness pode potencializar a nossa vida sexual em um mundo tão imediatista, em um mundo onde a gente tem pressões, cobranças o tempo inteiro, onde a gente está o tempo inteiro conectado e recebendo notificações de demandas e até questões que alimentam a nossa autocobrança. Né, gente? Quem não tem 10 cursos aí para fazer ou 10 coisas, 10 objetivos aí que não conseguiu realizar devido a essa sobrecarga de informação que a gente tem atualmente? Isso é muito comum. E a verdade é que a cama se tornou um segundo local de trabalho para nós. Porque depois de um dia inteiro ralando, recebendo essas pressões, recebendo todas essas informações do que a gente deveria estar fazendo diferente e não está, por exemplo, cuidando da nossa saúde, indo para academia. Isso já é uma pressão que a gente sofre socialmente, né? Que muitas vezes a gente não consegue dar conta, mas fica aquela pressão internalizada na nossa mente. Eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria estar fazendo de tal forma e não estou, né? O sexo é a mesma coisa. Então a gente tende a comparar nossa vida sexual também com o que a gente imagina que deveria ser o ideal. Então por isso a gente precisa voltar o olhar, a nossa lente, para dentro, ao invés de sempre ficar buscando uma referência externa do que deveria ser o sexo. É muito importante que a gente olhe para dentro mesmo e se conecte com o que torna aquele momento prazeroso para cada um de nós, porque isso é algo extremamente individual e não é nenhum vídeo de pornografia que vai poder te ensinar isso. Que também nos leva ao quinto mito sexual, que a pornografia é uma forma de educação sexual. Gente, até um momento de silêncio para essa informação, porque a pornografia é, na verdade, uma deseducação sexual que a gente tem hoje em dia. Sim, existem diversas formas, né, da pornografia ser realizada hoje em dia. Existem vídeos pornôs que são super humanizados, que têm produtores que voltam o olhar para o prazer feminino. Então existem vídeos e vídeos, né? Eu tô falando do conceito geral da pornografia e dos vídeos pornôs que a gente encontra de mais fácil acesso. Geralmente, esses vídeos propagam uma imagem de um sexo violento, em que o homem tá, sim, sempre pronto pro sexo, em que o pênis é o centro daquela experiência sexual, portanto, se não tem ereção, não tem sexo. Então a gente cria diversas ideias erradas em relação ao sexo e à sexualidade, em relação ao prazer feminino, em relação
a resposta sexual feminina e masculina que a gente vai levar, vai fazer um copy e cola para nossa vida pessoal. E quando a gente não conseguir viver o sexo dessa forma na nossa vida pessoal, a gente vai automaticamente pensar que tem algo de errado com nós. Então a pornografia, a longo prazo, ela vai nos desconectar sexualmente do que nós gostamos e vai nos conectar com uma imagem que a gente vai criando ao longo do tempo do que o sexo deveria ser. Isso aumenta muito as nossas inseguranças, isso vai causar uma sensação de insatisfação nos nossos relacionamentos, porque os níveis, né, de dopamina, de estimulantes que tem assim num site pornô. Vamos imaginar, com uma deslizada em um site pornô, tu consegue ter quantas opções ali? De mulheres, de corpos diferentes, de situações diferentes, de cenas de sexo diferentes. Milhares, infinitas possibilidades. E a gente sabe que é um dos mercados que mais crescem todos os anos. Porque todos nós somos seres sexuais, a gente se interessa sobre sexo, a gente não tem informação, a gente vai buscar o quê? No site pornô. Só que a verdade é que a gente tem que ter essa noção de que todas as informações ali de um site pornô mainstream, que é básico e que a maior parte das pessoas consome, vamos imaginar aqui Pornhub, né? Esse tipo de site vai trazer esse conceito geral do sexo. Vai trazer essa fantasia sexual, que na verdade é feita para excitar, mas não para informar. Então é muito importante que a gente saiba a diferença dos dois e saiba que viver a nossa sexualidade da nossa forma não requer que a gente imite e nem que a gente viva o sexo pornográfico na nossa vida real. Isso, inclusive, é uma imagem que não tem como se concretizar a longo prazo numa vida sexual saudável. Sexto e final mito sexual não óbvio que eu vim desmistificar aqui com vocês no vídeo de hoje é que os níveis de desejo sexual, eles não são estáveis e não são algo que vão se manter exatamente iguais ao longo da nossa vida. Então a gente acredita, também tem essa crença popular de que se uma pessoa tem um alto nível de desejo sexual é porque a pessoa é assim. O nosso nível de desejo sexual, ele vai mudar ao longo da nossa vida. Ele não é estável, ele não é eterno, ele é muito mutável. Então ele vai sim ser transformado dependendo do momento que a gente está passando, do ciclo da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos níveis de estresse, do nosso relacionamento, da nossa satisfação como um todo na nossa vida. E é muito raro, inclusive, gente, a gente encontrar casais que tenham exatamente o mesmo nível de desejo sexual. E isso é algo que eu vejo muitos casais lutando contra. Como se sentissem que eles têm algum defeito, ou por desejar mais, ou por desejar menos o sexo do que os seus parceiros ou parceiras. E isso tá completamente falso, gente. Nós não precisamos invalidar o desejo da outra pessoa para validar o nosso desejo. Os dois desejos existem. Existem pessoas que têm um maior nível de desejo sexual e existem pessoas que têm um menor nível de desejo sexual, por conta de tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, né? Então, momento de vida, as informações que a pessoa teve em relação a sexo e sexualidade, se a pessoa teve as primeiras informações em relação a sexo e sexualidade como um tabu, como algo pecaminoso, sujo, que não deve ser abordado, que deve ser feito apenas, né, em um relacionamento fechado, que não se deve falar sobre. Se há uma relação cheia de mitos e tabus, essa pessoa provavelmente vai levar essa bagagem junto com ela em um relacionamento amoroso. Então é muito provável que ela tenha esse desejo inibido nela, né? Agora, uma pessoa que sempre foi estimulada a desejar sexualmente outras pessoas, que foi estimulada a cultivar a sua sexualidade, isso é muito mais comum em homens do que mulheres, mas existem sim, e cada vez mais, mulheres que também estão tendo educação sexual, né, nas suas casas, nas escolas, então isso é uma notícia positiva, mas de qualquer forma não vai
mudar o fato de que tá tudo bem existirem essa diferença, gente, de desejo sexual em um relacionamento. Existir uma diferença sexual de desejo mostra que existe uma diferença de personalidade no relacionamento. Isso é muito positivo, porque existe uma forma de desejar de um dos parceiros, existe outra forma do outro. E ao invés de olhar isso como uma afronta, como algo negativo para o relacionamento, a gente pode mudar a lente pela qual a gente está olhando para a situação e perceber que possibilidades surgem no momento que existem duas formas diferentes de desejar. E existem duas possibilidades, na verdade infinitas, né? Mas duas naturais aí do relacionamento de viver a sexualidade de vocês. Então, respeitar o desejo do outro, não inibir a forma que o outro deseja, não repreender a outra pessoa por desejar de uma forma que seja diferente da tua, também é essencial para uma vida sexual saudável, assim como acordos sexuais a partir disso. Porque quando a gente percebe que existe essa discrepância de desejo, a gente vai precisar fazer o quê? Um ajuste, para que a gente consiga manter a satisfação das duas pessoas no relacionamento ou mais, né? Caso tu esteja em um relacionamento aberto, isso não muda em nenhuma forma de relacionamento, né? É importante que exista esse meio termo, esse equilíbrio, esse espaço para todas as pessoas que estão naquele relacionamento serem validadas e serem vistas e serem reconhecidas também pelo desejo que elas têm, pela forma como elas são. Isso vai influenciar todo o relacionamento e com certeza vai influenciar muito a vida sexual de um casal. Porque quando uma pessoa não se sente merecedora de desejar ou não se sente certa, né, de alguma forma, se sente defeituosa sexualmente, isso com certeza vai transbordar também no relacionamento sexual desse casal, desse relacionamento. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de volta aqui do canal agora Sexplore. Então, caso tu tenha gostado desse vídeo, né, eu espero muito que tu curta aqui o vídeo, compartilhe, inclusive, com os teus parceiros, com as pessoas que tu acha que vão também usufruir desse conteúdo, amigas, amigos. E já se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que vão aparecer por aqui ao longo das próximas semanas. É um prazer estar aqui com vocês. Um beijão, até o próximo!